Olá, meu nome é Ana Paula, sou fisioterapeuta pediátrica e fotógrafa de família e o vídeo de hoje vai falar sobre prematuridade. Então vocês vão logo de cara colocar alguns depoimentos de mães de bebezinhos que ficaram internados ou não dentro de uma unidade de terapia intensiva. E vocês vão observar que eu tenho as mais variadas idades gestacionais. Então eu tive um bebezinho de 36 semanas, dois bebês de 36 semanas que foram para UTI, um bebezinho de 35 que também precisou ir, de 37 que foi, e eu tive dois bebezinhos de 34 semanas que não precisaram ficar na UTI. E o que faz um bebezinho ir ou não para uma unidade de terapia? É só a sua idade gestacional? Lembrando, a idade gestacional, ela me dá essa evolução do meu desenvolvimento, desse meu feto. Então a gente tem lá o embrião, aí ele vai se desenvolvendo, ele forma o feto até ele ficar o bebezinho, o que vai nascer. Então tudo isso, todo esse desenvolvimento desse meu bebezinho, ele acontece nessas semanas gestacionais. Então por isso que ela é importante, porque ela me dá a maturidade dos meus órgãos e sistemas. Então numa semana, 24 semanas, o bebezinho ele tem tá X desenvolvidos, a parte respiratória dele, o pulmãozinho dele tem X, Y e Z de estruturas, e assim como ele tiver 40 semanas, esse pulmão vai estar totalmente diferente daquele de 24 semanas, ele está mais maduro. Vou falar de pulmão porque acaba sendo a minha parte que eu mais detenho conhecimento, já que eu sou da parte respiratória da pediatria. Então não liguem se eu falar muito de pulmão. E aí, então, essa idade gestacional, ela é o fator principal que faz o meu bebezinho ir ou não para uma unidade de terapia intensiva, ser ou não grave. Mas ele não é só isso, eu tenho outros fatores, que nem vocês viram, teve um bebezinho de 36 semanas com peso ideal, mas que foi parar na UTI. Por que será? Porque acontece outros dentro de uma sala de parto, pode ter alguns acontecimentos, as famosas intercorrências. Então, por isso que eu tenho um boletim de Ábriga que vai avaliar algumas informações desse meu bebezinho que acabou de nascer. Ele é avaliado, é uma nota que eu dou no primeiro e quinto minuto de vida. Nessas primeiras 24 horas eu também posso ter algumas intercorrências com o meu bebezinho, principalmente da parte respiratória, tirando aqueles bebês que foi já vistos no ultrassom, que tem alguma malformação congênita, tá bom, gente? Então, a idade gestacional, ela é o principal, ela, digamos assim, é a nossa cereja do bolo, mas eu preciso de outras estruturas que façam, que a somatória vai dizer a gravidade desse bebezinho, que são o peso, o crescimento intrauterino, e é isso, de novo, eu tenho o Ápiga, alguma intercorrência que aconteceu na sala de parto e as malformações congênitas, entre outras patologias que a gente não vai falar agora. Então vamos começar para a idade gestacional, algo que o ouvido do fotógrafo está mais acostumado de ouvir, porque ele faz os ensaios das gestantes, e as gestantes sempre vêm com as suas idades gestacional. Então eu vou fazer ensaio de gestante de 36 semanas, de 37, de 34 semanas. Então ele está mais acostumado com esse som. E o que seria essa idade gestacional? Então ela é contada a partir do primeiro dia da última menstruação e vai até o nascimento. Ela é dada em semanas, certo? Então ela é dada em semanas. Isso, esse DUM, ele é fidedigno, desde que a mulher ela tenha um ciclo menstrual regular. Se ela não tem, aí eu tenho que fazer o ultrassom, que ele sempre vai dar uma estimativa, tá? E aí, tendo conhecimento do que é uma idade gestacional, vem o nascimento do meu bebezinho. Então, a gente já viu lá naquele vídeo do ensaio de newborn que o bebezinho que nasce entre 37 semanas e 41 semanas, ele é chamado de termo. O bebezinho que nasce acima de 41 semanas, ele é chamado de pós-termo. E aquele bebezinho que nasce abaixo de 37 semanas, ele é considerado de pré-termo. Então a gente tem a nossa prematuridade. Lembra no começo, com os depoimentos da mãe, a gente teve bebê de 36 semanas, de 34 semanas, de 35 semanas, que então são bebês prematuros. E o que faz um ou outro ir para a UTI?
Só que dentro da prematuridade, ela é subdividida. Então eu vou ter os bebês prematuros limítrofes, bebês prematuros moderados e os bebês prematuros extremos. Então o que seria o limítrofe? É aquele bebezinho que tá lá, nasceu entre 36 e 35 semanas. O moderado entre 34 e 31 semanas e o extremo entre 30 e 24 semanas. A certeza nesse dado aqui, todo bebezinho que é extremo, de 30, abaixo de 30 semanas, de idade gestacional, de nascimento abaixo de 30 semanas, esses com certeza eles vão para uma unidade de terapia intensiva. E a unidade de terapia intensiva às vezes não é esse terror que todo mundo tem na cabeça, tá, gente? Às vezes é o começo de uma vida. Vocês viram que todos os nossos bebês relatados eles tiveram sucesso. Então não é um bicho de 7 cabeças, apesar desse medo, tá? Então, e aí as UTIs, elas também são divididas em alto risco, médio risco e baixo risco. Então, às vezes um bebezinho, ele nasce, mas ele vai para uma unidade de terapia de médio risco, porque às vezes só queria ganhar peso. Peso é o próximo fator que está relacionado com a gravidade desse meu bebezinho, né? É um dos fatores que auxilia a mensurar a gravidade. Então, o peso, ele pode ser o quê? Normal. Então, eu tenho lá de 2,5 kg a 4 kg, mas lembrando que a gente tem os bebês grandes, que podem nascer com 4,5 kg, com 5 kg, bebezinhos de baixo peso, menores de 2,5 kg, de muito baixo peso, que é menor que 1,5 kg, e extremo baixo peso são os menores de 1 kg. Então, isso também é um fator que determina, que auxilia nessa gravidade do meu bebezinho ir ou não para uma unidade de terapia intensiva, tá? E mais um fator que a gente tem é o crescimento intrauterino, que faz a correlação entre a idade gestacional e o peso. Ele nos diz como que tá a nutrição desse meu bebezinho. Então, para isso, vocês vão ver agora um vídeo que eu vou estar explicando essa relação da idade com o peso. E ele tem uma nomenclatura também específica, que a gente chama de PIG, AIG e GIG. Fica aí para assistir o vídeo. Até! Então vamos falar do crescimento intrauterino, que é essa relação entre a idade gestacional e o peso, e ela me dá o estado nutricional desse meu bebê. Então eu tenho a idade gestacional das semanas com o peso, e aí eu tenho esse meu percentil, essa minha relação gráfica. Tudo que estiver abaixo de 10% é pequeno, entre 10 e 90 é adequado, acima de 90 é grande. E isso vai servir tanto para pós-termo, para termo e pré-termo. Então, por exemplo, se eu tiver um bebê de 38 semanas que nasceu com 2,5 kg, aqui ó, 2,5 kg. Então, ele é um bebê termo de 2,5 kg, adequado para a idade gestacional. Beleza, vai ter alta, vai para casa. Mas eu posso ter um bebê de 38 semanas que nasceu ó, com 2 quilos. Então, ele é o que? Um bebê termo, com peso de 2 quilos, só que ele é o que? Pequeno para a idade gestacional. É um bebê que vai ficar internado no hospital para ganhar o peso. Vamos lá, pegar um bebê que nasceu de 34 semanas, então ele é um pré-termo. Só que vamos que ele nasceu com, 2 quilos. Olha lá, 2 quilos. Está entre 10 e 90. Ele é um bebê pré-termo de 2 quilos, só que ele está adequado para a sua idade gestacional. Porém, é um bebê que também vai ficar internado no hospital para ganhar peso. Lembra, eu estou falando de internado no hospital, não quer dizer unidade de terapia intensiva. Entretanto, pode nascer no mesmo dia um bebezinho de 34 semanas, mas que tem um peso de 1.250 gramas. Ele é um pré-termo de 1.250 gramas, ele é pequeno para a idade gestacional. Ele é um bebê que vai, com certeza, ir para uma unidade de terapia intensiva. Lembra da primeira parte do vídeo sobre os valores do peso? Ele é um bebê de 1.200, está abaixo de 1.500, então ele é de muito baixo peso. E eu tenho que ver se ele não teve também nenhuma intercorrência na sala de parto e nessas primeiras 24 horas de vida. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido essa relação com essa tabelinha. E aí agora a gente tá chegando no final.
Na fotografia, quando eu vejo uma foto, quando eu tô nos grupos de discussões, o pessoal pergunta, me dá o EXIF dessa fotografia. O que é o EXIF? Então, são todos os dados que o fotógrafo usou para fazer aquela imagem. Então, eu coloco a câmera que eu usei, a lente que eu coloquei e lá, a velocidade, o diafragma e o ISO, tá? E aí você também vê se a foto tem o tratamento de imagem. O nosso recém-nascido, ele também tem o seu EXIF. Que é isso? É a idade gestacional, é o peso, é o crescimento intrauterino. Eu associo o quê? Ao boletim de Apgar e as intercorrências que teve durante a sala de parto. Então, essa é a minha nomenclatura do bebezinho. Então, dentro da nossa prática hospitalar, quando a gente pega um prontuário de um prematuro, vai estar lá, recém-nascido, pré-termo, a idade gestacional, o peso que ele nasceu, a nomenclatura que vai ser PIG, AIG ou GIG, se ele teve intercorrências e o boletim de Apgar também, tá? E aí, Ana, mas o que isso tem a ver, então, com a fotografia? Ela tem a ver quando a gente... alguma mãe vem para nós e fala assim, o meu bebê, ele foi prematuro. E aí já dá aquele taquicardia, meu Deus, bebê prematuro, aquele bebê grávido que foi parar na UTI, eu tô lascado. E não, a gente tem que aprender a fazer alguns questionamentos para a mãe, principalmente, né? Então assim, é um bebê prematuro? Tá, de quanto tempo? Ela falou de 36 semanas. Ok, um bebê de 36 semanas. E aí eu vou perguntar, com quanto tempo, quantos meses ele tá? Ele tá com 2 meses, 3 meses, 1 mês. E aí o que eu vou fazer? Eu vou surtar? Não. Ele teve alguma intercorrência, ele ficou internado, e a mãe falou, não, ele não ficou internado, teve alta, tudo bem. E aí eu vou fazer então meu ensaio para um bebezinho de 1 mês. Tranquilo, foi um bebê prematuro de 36 semanas, não teve nenhuma intercorrência, tá com 1 mês de vida e eu vou lá e faço a minha fotografia. Mas é diferente quando eu venho com uma mãe que fala, quero fazer o ensaio do meu bebezinho e ele foi um bebê prematuro. De novo, prematuro de quanto? Ele foi de 32 semanas. Com quantos meses ele tá? Ele tá com 5 meses. 5 meses? Ele ficou tudo isso internado? Ele ficou 5 meses internado. E aí eu vou perguntar, como que ele está agora? E aí a mãe vai fazer a descrição motora desse meu bebezinho. Só que bebezinhos que nascem abaixo de 34 semanas, a gente corrige essa idade. Ela é fundamental para o médico, para o fisioterapeuta e para o fotógrafo. Para o médico e para o fisioterapeuta, porque quando a gente vai bolar o nosso esquema de tratamento. Para o fotógrafo, é para ele saber como que ele vai, a dinâmica da fotografia dele. Então e aí como corrige essa idade? Então segue aí a imagem que vocês vão ver agora. Então essa idade, ela é calculada pela a idade cronológica menos 40 menos a idade gestacional. E com isso, esse bebezinho de 32 semanas, com idade cronológica de 5 meses, ele tem uma idade corrigida que vai me corresponder a um bebezinho de 3 meses. E aí, se você é um fotógrafo de família, um fotógrafo que faz ensaios de bebê, é esperado que você saiba quais são as aquisições motoras desse meu bebezinho. Por isso que a gente tem que estudar e é isso que eu não vejo. As pessoas, os fotógrafos de bebês, eles não estudam e por isso que a gente sempre tem as dúvidas lá nos grupos do Facebook sobre que pose eu vou fazer. Eu vou fazer o acompanhamento de bebezinho de um mês e eu não sei que pose vou fazer. Eu vou fazer o acompanhamento de bebezinho de 2 meses, eu não sei que pose eu vou fazer. Não sabe porque não estudou. Não sabe porque não estudou quais são as aquisições motoras do bebezinho de 1 mês, de 2 meses, 3, 6, 9, 12 e por aí vai. Porque se você estuda, você sabe quais são as poses que você vai fazer. Então, qual é esperado para o bebezinho que nasceu dentro da normalidade? Então, com 3 meses, ele já tem um controle maior de cervical. Se eu deixar ele de barriga para baixo, ele vai fazer um apoio nos antebraços,
vai conseguir erguer um pouquinho o tronco, vai conseguir fazer essa rotação de cabeça. Ok, então tendo isso na minha cabeça é onde eu vou fazer a pergunta para a mãe. E como que ele tá? Ele fica de barriga para baixo? Como que tá o pescocinho dele? E aí a mãe vai dizer, ele tá bem, ele já tá fazendo isso porque ele tá fazendo um acompanhamento com o fisioterapeuta, com o fono, com o TO. Mas eu posso ter uma mãe que vai falar pra mim, não, ele tá fazendo acompanhamento, mas ele ainda não sustenta a cabecinha. E aí vai dar um estalo. Peraí, ele tem 5 meses cronológico, corrigido 3 meses, só que ele não sustenta a cabeça, então ele tá muito próximo daquele bebezinho de 1 mês. Então é baseado no bebezinho de 1 mês, que não tem controle de cervical, não fica de barriga para baixo, ainda não tem esse movimento de tirar, né, a cabecinha, rodar a cabecinha para não morrer sufocado. Ainda tá muito prematuro, muito imaturo. Então eu vou fazer o quê? Vou deixar o meu bebezinho de barriga para cima, vou enrolar, né? Então eu vou observar o que ele me produz. A fotografia de bebê é muito parecido com o atendimento do fisioterapeuta. Eu posso fazer a anamnese, a avaliação, ter todos os dados, mas é só na hora que eu pego esse bebê é que realmente eu vou saber o que ele pode ou não fornecer. Então, um exemplo disso é uma paciente minha que foi da Beneficência Portuguesa, a Letícia. Ela foi um bebê prematuro de 33 semanas e ficou 3 meses internado na UTI. Quando eu peguei ela para o atendimento, ela já estava com 3 meses, mas toda vez que eu ia na enfermaria e toda vez que eu entrava, eu via um bebezinho recém-nascido, né? Com aquele soninho que todo fotógrafo de bebê gosta, que durma, bem soltinha, e ali eu falava, cara, nossa, é o bebê perfeito, eu queria fazer foto nesse bebê. E aí, com o passar das semanas, eu descobri, conversando com a mãe, que ela realmente tinha o desejo de ter feito o ensaio de newborn com a Letícia, mas ela nasceu prematura e não conseguiu fazer pelo tempo de internação. E aí, vendo as características do bebezinho, então, sendo fisioterapeuta e fotógrafa e vendo as características do bebezinho, eu falei, eu acho que dá pra gente fazer um ensaio, não vai ser newborn, porque ela já tem 3 meses, já tem todos os fatores aí de estimulação, mas vamos tentar? A mãe topou e a gente conseguiu fazer um ensaio da Letícia, um bebezinho que foi prematuro, mas a gente fez o ensaio. Então é isso que a gente tem que saber. O fotógrafo não deve ficar só na técnica, só em querer saber qual é o próprio que o outro usou, qual é o fundo. Ele tem que ter um conhecimento da criança. Por isso que a fotografia de bebê como um todo, do recém-nascido ao acompanhamento, é aquela que requer um pouco mais de estudo. Então eu preciso conhecer as características do meu recém-nascido, eu preciso saber o que é um bebê prematuro, se eu devo ou não me preocupar, e eu preciso saber quais são as características do meu desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, para saber como que eu vou fazer o meu acompanhamento. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha esclarecido um pouco mais. Se tiverem dúvida, na descrição tem o meu Instagram, o meu Facebook e o meu e-mail. E o próximo vídeo vamos falar então sobre acompanhamento infantil. Até mais, tchau!